Começa agora no Papo da Hora, mais um Papo Debate. Papo Debate. Programa veiculado pelo Papo da Hora Jaboticabal, São Paulo. Todos os sábados, a partir das 19h30. Tratando de temas diversos e polêmicos. À luz da Bíblia. Muito bem, então, esse é o seu Papo Debate, começando aqui nesse sábado abençoado para você que nos acompanha. Sejam bem-vindos. E o nosso debate de hoje com os nossos queridos debatedores, já no estúdio do Papo da Hora. Ouço muito falar sobre o favor de Deus, mas não sei ao certo o que é isso. Na Bíblia, o que significa ter o favor do Senhor? Esse é um programa veiculado ao Papo da Hora de Jaboticabal, São Paulo. Estamos aqui com os nossos queridos debatedores pela primeira vez aqui, sejam bem-vindos. Temos aqui o pastor Anderson Ramos, da Assembleia de Deus. Pastor, seja bem-vindo. A paz, Senhor, a todos e um bom dia para todos. Obrigado. Temos aqui o pastor Josiel Cordeiro, da Assembleia de Deus, Templo da Graça. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Hamilton Martins da Silva, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Pastor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, Augusto, muito obrigado, bom dia a todos, a paz do Senhor. E esse Papo Debate com certeza vai abençoar a sua vida. Vocês viram que hoje aqui a gente só tem fera, né? Hoje aqui só temos aqueles homens abençoados para tirar suas dúvidas. E você também que queira participar. Ah, Mauro, como que eu faço para ficar sabendo qual que é o próximo Papo Debate? Tá passando aí na sua tela o nosso Telegram, tá bom? Lá você fica sabendo qual que é o próximo Papo Debate, envia a sua pergunta, suas dúvidas e até mesmo pode aí dar uma sugestão de tema pra gente. Eu recebi um tema semana passada, pastor, que eu tô analisando ele. É o seguinte tema, tá? Divorciados, solteiros e viúvas. Como devemos trabalhar com eles nas igrejas, né? Aí uma pessoa falou assim, Mauro, é interessante porque tem muito divorciado que tem dificuldade de estar no meio de quem é casado e de quem é solteiro, ele não se adapta, né? Porque na igreja a gente tem o Ministério das Crianças, dos casais, do adolescente, mas não tem nada voltado para aquele que divorciado, para trabalhar com ele. Então, vamos dar uma analisada, quem sabe Deus prepara, a gente entra nesse tema aí. Nosso tema de hoje ele é muito interessante. Falaremos sobre o propósito de Deus. Uma pessoa, pastores, ela disse assim: ouço muito falar sobre o favor de Deus, mas não sei ao certo o que é. Na Bíblia, o que significa ter o favor do Senhor? Esse favor se pede? Como se chega ao favor de Deus? É para todos? Viver no favor de Deus nos leva a nunca mais ter problemas? Será que não teremos mais problemas quando encontrarmos o favor de Deus? Um homem encontrou graça aos olhos de Deus. Será que é a mesma coisa? A graça e o favor de Deus são a mesma coisa? Estreando conosco hoje o pastor Josiel Cordeiro. Pastor, seja bem-vindo novamente. Como é que funciona essa coisa do favor de Deus? Fique à vontade. Paz do Senhor, mais uma vez a todos. Analisando a pergunta aí, e biblicamente nós encontramos o favor de Deus em vários textos bíblicos. O primeiro favor de Deus que eu encontro na Bíblia é no Jardim do Éden, quando o homem ele desobedece uma lei que Deus impôs sobre eles. Qual era a lei? De todos os frutos das árvores do jardim do Éden, eles poderiam comer livremente. Porém, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus os alertou que no dia que eles comessem deste fruto, eles morreriam. E nós vemos no texto sagrado, está em Gênesis, no capítulo de número 2, 3, que Adão e Eva, eles pecaram infringindo essa lei. E somente após ter pecado contra Deus, eles perceberam que eles estavam nus. Deus visitou eles na viração do dia
e percebeu que Adão não estava no lugar onde eles se encontravam de costume. Deus, então, falou com Adão, perguntou a Adão: comeste do fruto da árvore que eu disse para que vocês não comessem? Aí nós já sabemos a história, um jogando a culpa para o outro, Adão jogando a culpa em Eva, Eva jogando a culpa na serpente, enfim. O texto diz que Deus fez uma vestimenta para eles. No capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui nós já vemos o favor de Deus. Eles erraram, eles pecaram, mas Deus ainda estende as mãos e cobre a nudez deles. E vários outros textos bíblicos nos mostram o favor de Deus. Então, o que é o favor de Deus, que eu entendo biblicamente? É um benefício que Deus fornece para o homem, para o ser humano, mesmo quando ele não merece. É o favor de Deus, é uma ajuda fornecida, oferecida. Maravilha! E você que está em casa, o que é o favor de Deus para você? Deixa aí nos comentários, participem junto conosco. Pastor Anderson, fique à vontade. Pode repetir a pergunta para mim, Augusto, fazendo favor? Como é que funciona essa coisa do favor de Deus? Perguntou uma pessoa. Bom, mais uma vez, bom dia para todos os ouvintes. É um prazer, uma alegria estarmos aqui, né? No Papo da Hora, no Papo Debate, esse Papo da Fé, né? Hoje é um Papo da Fé, onde nós vamos falar da importância do favor de Deus. O que pode ser que muitas pessoas não pensaram, porque não é o favor do homem, não é? Não é o favor da sociedade, entre si, né? Entre aspas, mas é o favor de Deus. Lembrando que a filosofia ontológica, que é diferente da filosofia metafísica, que existem dois ramos da filosofia. A filosofia ontológica diz que aquilo que você pensa é porque existe. E muitas pessoas falam, mas vocês vão falar de Deus. Se Deus não existisse, nós não estaríamos falando de Deus, segundo a filosofia. Se nós estamos falando de Deus, é porque Deus existe, segundo a filosofia ontológica de Anselmo Santoro. Então, através da existência de Deus, em que nós vamos falar do favor de Deus, que se Deus não existisse, não existiria o favor de Deus. Se nós vamos falar do favor de Deus, é porque Deus existe. E quem sabe, dentro da sociedade, inúmeras pessoas da camada da sociedade não nos ouvir. E esse é um momento que Deus preparou para você entender a manifestação do seu favor, da sua bondade. Existem pessoas que muitas vezes falam assim, eu vou acreditar na Bíblia porque ninguém vai conhecer o favor de Deus se não for pela Bíblia Sagrada. Como nós podemos desfrutar do favor de Deus? Como nós podemos conhecer o favor de Deus? Minha senhora, meu senhor, onde está a câmera? Minha senhora, meu senhor, se não for através das Sagradas Escrituras, você nunca vai conhecer o favor de Deus na sua vida. Você está padecendo na mão de homens, você está padecendo na mão de pessoas, você está sofrendo, passando por momentos difíceis na sua vida, que o favor de Deus está aqui. A manifestação de Deus, a presença de Deus está na sua palavra. Ninguém vai conhecer o favor de Deus a não ser através das Sagradas Escrituras. E o que as Escrituras dizem, não o que o Anderson diz, não o que as pessoas dizem, não o que o filósofo diz, mas o que a palavra de Deus diz sobre o favor de Deus. Existem inúmeros tipos de favor. Existe o favor que é a graça de Deus, que é para todas as pessoas. Né? A Bíblia diz, lá no livro de Tito, capítulo 2, verso número 11, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens no gênero indefinido, para todas as pessoas. Então esse é um favor de Deus, é o favor de Deus para todas as pessoas, a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a graça e o favor de Deus para toda a humanidade. Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele é a salvação e o favor de Deus para toda a humanidade. Porém, em Israel, também existiu o favor de Deus pelo benefício da sua manifestação e da sua bondade, mediante aqueles que obedecem a sua palavra, mediante aqueles que obedecem a sua lei. O favor de Deus mediante aqueles que acreditam nele. Deuteronômio capítulo 28 diz que se observares os meus mandamentos e guardares e os seguires, o Senhor te abençoará, o Senhor te prosperará, o Senhor te fará uma pessoa bem-sucedida. Então isso é um favor. O favor que traz benefícios na vida social, física, o favor que traz as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas e nos faz muitas vezes ser pessoas que têm uma situação revertida na vida, e o favor de Deus na vida espiritual, que é a salvação em Cristo Jesus. Por exemplo, nós temos o exemplo do favor de Deus através do seu benefício no Antigo Testamento. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 14, o verso de número 35: o servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente conhecerá o seu furor. Então é esse favor que nós estamos falando, que vem através da nossa devoção, que vem através da nossa fé. Nós vemos um servo prudente, José. José foi injustiçado pelos seus irmãos, José foi traído pelos seus irmãos, José foi caluniado pelos seus irmãos. José era uma pessoa temente a Deus e fiel, mas foi injustamente punido. Mas o que Deus, o favor de Deus, mediante a sua beneficência e a obediência de José, fez na vida de José, tirou ele do cárcere e fez dele um governador. Então o que eu quero dizer para você, se você é uma pessoa que acredita em Deus, se você é uma pessoa que crê na palavra de Deus, não importa a situação que você está vivendo na sua vida, continue como José. Você está servindo seu pai Jacó no campo, continua fazendo o melhor. Mesmo que os seus irmãos não acreditem em você, continue fazendo melhor, que o favor de Deus na sua vida não é em vão. Na hora certa, Deus vai te honrar. Da mesma forma, nós vemos que depois que ele foi caluniado, traído por seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Mas na casa de Potifar, mesmo ele sendo injustiçado, mesmo ele sendo traído, o favor de Deus foi com a vida dele. Faraó, nós vemos que Potifar, ele viu que José era uma pessoa diferente e colocou ele como chefe na sua casa, como chefe, ali comandando todas as coisas, porque o favor de Deus estava na vida de José. A bênção de Deus estava na vida de José, mas mesmo José sendo injustiçado, ele continuou fazendo o melhor. O que eu quero dizer para você, não importa a circunstância e o que você passou na sua vida, continue fazendo o melhor para Deus, porque José, no momento que ele estava lá no cárcere, que ele havia sido traído, caluniado, lá no cárcere, ele continuou fazendo o melhor para Deus. O melhor para Deus, e Deus o colocou como governador do Egito. Você pode estar num poço, como José foi jogado no poço. Você pode ser traído como José foi traído. Você pode estar num cárcere, você pode estar numa situação difícil na sua vida, mas não deixe que isso mude a sua dignidade, o seu caráter e a sua fidelidade a Deus, que na hora certa, no momento certo, Deus vai tirar você dessa situação. E o favor de Deus vai fazer as coisas diferentes na sua vida. E muitos terão que olhar para você e dizer assim, mas ele não era um escravo, mas ele não era um servo. Mas Deus vai te pôr numa posição de destaque na sociedade, porque o favor de Deus está sobre aqueles que o temem e obedecem a sua palavra. Esse é o favor de Deus, aquele que traz benefícios, vitórias, bênçãos sobre a vida daqueles que são fiéis, creem na sua palavra. E o favor de Deus também que alcança toda a humanidade, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Maravilha! Pastor Hamilton, fique à vontade. Muito bom dia a todos vocês, que Deus abençoe você que está nos ouvindo. E esse tema é um tema muito, muito interessante, né? E a gente pode extrair bastante coisa a respeito desse tema, uma pergunta bastante pertinente a respeito do favor de Deus, né? Eu gosto de partir do princípio das coisas simples, né? Por exemplo, o salmista disse no Salmo de número 3, verso número 5, eu me deitei e dormi e eu só acordei porque o Senhor me sustentou. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que até o fato de se deitar, dormir e acordar
É porque eu fui beneficiado com esse favor de Deus, né? Então, o que é um favor? Um favor é você ser beneficiado sem merecer, né? Então, assim, nós, todos os dias, estamos recebendo e vivendo o favor de Deus. E nós precisamos nos atentar para as coisas simples da vida, como você se deitar, como você ter um bom sono abençoado, como você acordar, né? Como disse o salmista aí no Salmo de número 3. Então, o favor do Senhor, ele abrange muitas coisas, né? E nós precisamos olhar e partir do princípio da forma simples da coisa, né? Então, se eu tenho saúde, eu estou recebendo o favor do Senhor. Se eu respiro, eu estou recebendo o favor do Senhor. Se eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, eu estou recebendo o favor do Senhor. Mesmo outrora, quando eu ainda era pecador e falho, Deus já estava trabalhando para que eu recebesse o seu favor, né? Efésios, por exemplo, vai dizer que nós, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos vivificou, né? Ou seja, nós não ainda conhecíamos a Cristo Jesus, não sabíamos o que era Espírito Santo de Deus, a gente não conhecia a palavra de Deus, e o Senhor já estava nos beneficiando, mesmo ainda a gente sem saber, né? E aí a gente aprende que pela palavra de Deus, o Senhor foi trabalhando, e nós hoje temos a oportunidade de conhecer a palavra, conhecer a Cristo Jesus, estamos sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias, né? E isso é favor de Deus. Então, quando a gente fala a respeito de favor de Deus, tem muita coisa para se tratar, né? O favor de Deus é para todas as pessoas? O favor de Deus está disponível para todos, principalmente para aqueles que creem em Deus, né? Principalmente para aqueles que acreditam no Senhor, né? Como já foi mencionado aqui pelos nossos irmãos, Jesus Cristo morreu para toda a humanidade, né? Mas os que creem serão beneficiados, né? Então, quando a gente fala a respeito desse tema, a gente tem muita coisa boa aí para tratar. Maravilha. Para você que está assistindo o nosso Papo Debate, tá bom? O nosso Telegram tá passando aí embaixo, também o número do WhatsApp para você enviar sua mensagem, sua sugestão de tema e até mesmo falar o que é o favor de Deus para você. Uma pessoa disse assim, que o pastor Hamilton já começou a dar resposta. Para mim, o favor de Deus é para todos, mas poucos conseguem alcançar. E aí? Pergunta ela. É isso mesmo, pastores? É para todos, mas poucos conseguem alcançar? Fiquem à vontade. Quem vai começar, Gisele? É muito interessante essa pergunta. A Bíblia diz que, como foi mencionado aqui pelo missionário Anderson, que a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Porém, quando se trata de alcançar o favor de Deus, nós percebemos que nem todos alcançam. Porque, biblicamente, há alguns requisitos para se alcançar o poder de Deus. Por exemplo, Hebreus, no capítulo de número 11 e no versículo de número 6, eu quero até ler aqui, para que os ouvintes aí entendam que tudo tem que ter uma referência bíblica, né, do que estamos falando. E no capítulo 11 de Hebreus, versículo de número 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, olha, pastor Hamilton, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles ou dos que o buscam. Então, nesse texto, nesse versículo bíblico, está bem claro que nem todos alcançam o favor de Deus pela ausência da fé. Porque todos os que se aproximam de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nem todos buscam,
e quando se dispõem a buscar, nem todos alcançam por falta de fé. E o que é fé? Versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. É quando a pessoa crê que aquilo que ela espera, que aquilo que ela está buscando é possível através do favor de Deus. E então é tão interessante que percebemos que nem sempre o favor de Deus é nos dar resposta que queremos ou fazer o que queremos. Nem sempre o favor de Deus é fazer aquilo que nós queremos que ele faça. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele relata que ele tinha um espinho na carne. E há aí várias teorias de que esse espinho na carne dele era uma deficiência que ele tinha na vista, uma catarata que ele tinha na vista, porque há um texto em Gálatas que ele fala, ele retrata sobre esse problema dele na vista. E algumas pessoas, algumas teorias dizem que esse espinho na carne era espiritual. E tudo leva a crer que era espiritual, porque ele diz que era um espírito de Satanás que esbofeteava ele. Então eu entendo que era espiritual. Agora é interessante que ele diz que ele orou por 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho na carne dele. E Deus disse: não, a minha graça te basta. Aqui está o favor de Deus, mas o favor de Deus que não atende o que eu peço, o favor de Deus que diz não para uma oração, o favor de Deus que diz: você não alcançará o que você está buscando. Só que nós entendemos quando nós atentamos pelo que o apóstolo disse. Ele disse que ele conheceu um homem, ele dizendo sobre ele mesmo, que foi arrebatado até o 3º céus. E ali ele viu coisas inefáveis que ao homem não é nem lícito falar. E ele mesmo diz: e para que não me ensoberbecesse pelas excelências das revelações de Deus, foi-me dado um espinho na carne. Lá na frente ele vai entender que se Deus arrancasse esse espinho na carne dele, ele se perderia no caminho. Então, o que nós precisamos entender é que o favor de Deus ele se manifesta na nossa vida de várias maneiras. Quando Deus diz não, é para preservar, porque Deus sabe das nossas estruturas. O salmista diz: conhece a minha estrutura, lembra-te que somos pó. Então, nós temos também esta base bíblica para entendermos que, às vezes, Deus vai atender os nossos anseios, desejos e ansiedades, melhor dizendo, e desejos, anseios e nossos pedidos. Só que, às vezes, Deus vai falar não. Deus vai negar, porque o pai sabe o que é melhor para o filho. Só para encerrar aqui, que eu não quero tomar muito tempo, ontem nós estávamos orando e no meio da oração teve um rapaz que disse: eu testemunhei um jovem que nós víamos orar no monte. É o costume dos crentes mais que seguem a linha pentecostal, neopentecostal, de entrar no meio do mato, de orar, de buscar a presença de Deus, porque há uma liberdade de expressão melhor, né, de qualquer outro lugar. Pastor Hamilton, missionário Anderson. E ele disse assim: teve um jovem aqui que ele buscou no monte e ele tinha um sonho, um desejo de ter um Golf, um carro Golf. E todas as orações do monte ele estava aqui presente. E ele pedia declaradamente: me dá, Senhor, o Golf, é o carro do meu sonho, do meu desejo. Enfim, ele conseguiu o Golf, comprou o Golf. Só que depois que ele comprou o Golf, esse rapaz, ele relatou que ele não apareceu mais lá no monte para buscar, para orar.
Ele parou de ir lá. E quando se perguntou para o pai dele por que o moço não foi mais, o pai disse que depois que ele conseguiu esse carro Golf, ele mudou totalmente. Resumindo, o pedido alcançado, a busca alcançada, trouxe ali algumas consequências negativas ou consequências ruins. A primeira delas, afastar da presença de Deus. Só que Deus às vezes permite algumas coisas que buscamos virem até nós ou alcançarmos algumas coisas. Deus permite para nos mostrar que nada nesse mundo vai substituir a presença de Deus, que é inefável. Resumindo, aconteceu um fato que o carro desse jovem pegou fogo. E ele só não morreu lá dentro porque diz que não travou as travas do carro e ele conseguiu sair. Qual foi a lição que ficou para esse jovem? Que nem tudo o que alcançamos significa que é a aprovação de Deus. Nem tudo. Então, o favor de Deus também está. É isso que eu quero trazer essa colocação. O favor de Deus também está quando Deus diz não. Maravilha. Pastor, fiquem à vontade. Quer que eu repita a pergunta? Não. Tranquilo. Quando a gente pensa nesse tema, no favor de Deus, eu estou até aprendendo bastante com os pastores, eu estou pensando na seguinte situação. O ápice do favor de Deus é Jesus Cristo de Nazaré, que é a graça de Deus. E quando a gente pensa na humanidade, nós temos que entender que a humanidade está caminhando simplesmente para dois caminhos. Ou as pessoas viverão a eternidade sem Cristo, ou as pessoas viverão a eternidade com Cristo. Não há outros caminhos. Esses caminhos são os únicos caminhos. E a gente aprende que pela palavra de Deus, Cristo é o grande favor de Deus. Esse é o ápice da graça. Cristo é o ápice da graça, que é o grande favor de Deus para toda a humanidade. Aquele que crê em Jesus vai ser salvo tu e a sua casa, como diz a palavra de Deus. Então, quando eu penso nesse favor, e quando eu tenho consciência desse favor, eu tenho que pensar a seguinte situação. Diante dessa verdade, qual é a minha condição? Diante de Deus, diante da sua palavra e diante do seu favor. Qual é a minha condição? Então, hoje, nós que estamos aqui, nós temos consciência da palavra, temos consciência do favor. E também temos consciência de como era a nossa vida antes de conhecer a respeito dessa grande verdade. Porque antigamente, outrora, se nós não tivéssemos conhecido a Cristo como o único e suficiente Salvador, o nosso fim seria viver a eternidade sem Cristo Jesus. E algumas pessoas entendem e acham que inferno é a ausência de Deus. E inferno não é a ausência de Deus. Inferno é a total presença da ira despejada. E isso é o que muitas pessoas não sabem, não têm consciência. Então eu preciso partir do princípio de que se eu conheço essa verdade, então eu estou tendo a oportunidade de conhecer o grande favor de Deus. E qual é o grande favor de Deus? Cristo ressurreto. Então tá, a partir daqui, qual é a minha condição? A Bíblia vai dizer que se eu não conheço a Cristo e não conheço a sua palavra, eu estou morto em meus delitos e eu estou morto em meus pecados. Como que eu posso ter vida agora? Eu só posso ter vida agora se eu aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Se eu ouço a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu ouço a palavra de Deus, a fé vem na minha vida. A partir do momento que a fé vem na minha vida, o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar na minha vida. Cada dia que passa, eu vou sendo cada vez mais envolvido por essa grande graça e essa fé vai sendo acrescentada na minha vida, porque eu tenho que entender dois fatores interessantíssimos aqui. A Bíblia diz, aqui em Efésios 2:8, o seguinte: pois vocês são salvos pela graça,
por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Então aqui eu encontro 2 favores maravilhosos. O primeiro favor é o quê? A graça. O segundo favor é o quê? É a fé. Ou seja, Deus é tão bom, mas tão grande, tão maravilhoso, que ele já deu o ápice do grande favor, que é Jesus Cristo, que é a grande graça. E outra coisa, além dele dar Cristo, que é a grande graça, ele coloca um dom na nossa vida, que é o dom da fé, para crer nessa grande graça. Então eu tenho que ter esses princípios na minha vida para começar a entender o que significa esse grande favor. Mais ou menos isso. Pastor Anderson? Augusto, o senhor poderia repetir a pergunta, por favor? Sim. Deixa eu me achar aqui. Maravilha. Um jovem diz assim: eu acredito... Não é essa aqui não. O favor de Deus é para todos, né? Ah, tá, achei aqui, pastor. Vamos lá. Maravilha. Uma pessoa disse assim: para mim o favor de Deus é para todos, mas poucos conseguem alcançar. E aí? Pergunta ela, é isso mesmo? Isso. Essa é uma pergunta que ela é bastante atualizada, não é verdade, Augusto? Eu quero ser assim, não muito mecânico e trazer um conhecimento prático e um conhecimento literário, né? E um conhecimento também cultural, conhecimento didático, que na verdade o que acontece? Existem as perguntas, mas nós precisamos de ter uma confiança naquilo que nós estamos falando. E para a gente falar com confiança, nós precisamos falar daquilo que sabemos. E por isso que eu quero categoricamente afirmar de novo sobre a existência de Deus, porque nós estamos falando de Deus e sem Deus não existe esse favor. Então eu gostaria que as pessoas, a senhora, o senhor, o jovem, a moça, todos os lares que forem alcançados, né, por esta gravação do Papo da Hora, né, do Papo Debate, Papo da Fé hoje, sobre o favor de Deus, compartilhe, mande no grupo de WhatsApp, né, no Facebook, Telegram, quem tem o Twitter também pode twittar, né, porque é muito importante as pessoas conhecerem a Deus, que não existe favor de Deus sem Deus. Vocês prestem atenção à preocupação de Jesus. Jesus fez milhares de palestras em 3 anos do seu ministério. Mas você vê que todas as pregações de Jesus, ele começava: é chegado a vós o reino de Deus. Em mais de 300 sermões, Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus ou o reino dos céus. Porque Cristo Jesus, ele veio trazer esse favor sobre a humanidade, que é o que? A manifestação, o conhecimento de Deus. Então, eu quero que você entenda a veracidade, a validade e a evidência dos fatos notórios de que Jesus veio trazer o conhecimento daquele que é superior. Porque no Alcorão, Jesus é o profeta maior que Maomé. Para os espiritistas, Jesus é o maior espírito de luz. Em qualquer crédulo ou religião, Jesus é o maior. Na filosofia, Jesus é o ser superior. Então nós estamos ouvindo aquele que é o maior. No livro de Números, o profeta Moisés disse assim: o Senhor vosso Deus levantará em vosso meio um profeta maior, e a ele vocês ouvirão. E quem foi esse profeta? Lá no livro de Mateus capítulo 12, Jesus disse: eis que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus disse: eis que está aqui quem é maior do que o sábado. Eis que está aqui quem é maior do que o profeta Jonas. Então Jesus, ele é Deus, ele é soberano, e ele veio trazer o conhecimento do seu reino, do reino de Deus, do favor de Deus sobre a humanidade. Só que o favor de Deus é para todos, em todas as épocas, veja o tamanho do poder de Deus. Que sim, o favor de Deus é para todos. Mas é como o pastor Josiel, que eu quero parabenizar, que está com a Igreja da Graça, e eu tenho certeza que uma vez que a palavra de Deus for pregada verazmente ali, Jesus vai salvar, Jesus vai curar, porque está falando do favor de Deus. Então, o favor de Deus é para toda a humanidade, em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as dimensões e dispensações. Mas, porém, dentro de todas as dispensações que Deus manifestou o seu favor,
Deus colocou condições para que as pessoas pudessem usufruir desse benefício. Por exemplo, na dispensação, primeira dispensação em que nós conhecemos Deus, que foi no Jardim do Éden, que era a dispensação da inocência. Por que da inocência? Porque o homem não conhecia o erro, o homem não conhecia o pecado. Qual era o favor de Deus sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva? Na primeira dispensação, dispensação significa tempos oportunos por Deus para se manifestar à humanidade. A primeira manifestação de Deus ao ser humano, porque o nome de Deus significa Jeová ou Yahvé. A palavra Yahvé significa eu sou que sou. Eu sou e não mudo. Quer dizer, ele é o eterno. Ele é o soberano. E a palavra Jeová, que é um termo grego, ela significa aquele que se manifestou, aquele que se manifesta e aquele que se manifestará. Minha senhora, meu senhor, Deus não esqueceu de você, o favor dele vai te alcançar. Ele é eterno, se manifestou no mundo antigo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso 1 a seguir, tendo outrora Deus se manifestado aos nossos pais, nos últimos dias se manifestou a nós por intermédio de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus não esqueceu da humanidade. Sempre você não se preocupe em correr atrás de Deus, porque o favor de Deus vai buscar você. E hoje o favor de Deus está entrando na sua casa, é para você, para toda a sua família, para todos os seus familiares, para todos os seus amigos. É a salvação, é a bênção, é a vitória através de Cristo Jesus. Mas existem condições, igual o pastor José disse e o pastor Hamilton disse. A Bíblia diz, quem crê será salvo. Os sinais seguirão os que crê. Deus falou com Jeremias o quê? Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Mas voltando à dispensação da inocência. Quando Deus se manifestou para falar com Adão e com Eva, eles não tinham conhecimento do erro, do pecado. Então eles tinham um contato direto com Deus. Mas o que aconteceu? Havia já condições no Jardim do Éden. Porém, Deus falou que qual eram as condições do favor de Deus lá no Éden, na primeira dispensação, para o homem ter o favor de Deus na sua vida. Não desobedecer a Deus. Não viver fora da vontade de Deus. Não sair dos caminhos de Deus. O favor de Deus é para todos, mas você precisa estar também a favor de Deus, seguindo Deus de verdade na sua vida. Senão a bênção de Deus não vai chegar na sua casa, na sua vida. Existem pessoas que reclamam. Adão e Eva podiam reclamar, falando, nossa, mas Deus nos favoreceu tanto, nos deu o jardim, mandou nós dominar, desenvolver, dar nome em todas as coisas e tantas outras coisas. Agora nós somos expulsos daquilo que nós tínhamos. Por quê? Por causa do erro. O favor de Deus é para todos desde o início, mas o homem e a mulher perdem o favor de Deus na sua vida quando ele anda na contramão de Deus. Quando ele começa a desobedecer a Deus. Então, o que Deus quer nos ensinar? A Bíblia fala que Deus é Pai de todos. Está lá em Gálatas, capítulo de número 4. Preste bem atenção, meu senhor, minha senhora. A Bíblia fala, Deus é Pai de todos. Agora você preste bem, existe só um Deus. Agora você preste bem atenção. Lá em Mateus capítulo 7, versos 7 até o 13, a Bíblia diz assim, se Deus é Pai de todos, ela diz assim, se um filho vos pedir um pão, o pai lhe dará pedra? Não, de maneira nenhuma. Se vós, sendo maus, os vossos filhos pedirem as coisas, vocês sabem dar coisas, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará aquilo que vos pedir. Se Deus é bom e o favor dele está a favor da nossa vida, ele quer dar para nós aquilo que nós precisamos. Porém, a Bíblia fala que Deus é Pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus, porque existem condições para ser filho de Deus, porque tem gente que reclama. Se o favor de Deus é para todo mundo, por que eu estou nessa vida de sofrimento? Por que a minha família foi destruída? Por que eu perdi o meu emprego? Por que acontecem essas calamidades sobre a face da terra? Então você preste bem atenção, existem condições. João capítulo 1, do 1 até o 12 diz o quê? Né? Que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Deus fez com que seu Filho Jesus Cristo viesse ao mundo para que todos aqueles que nele crê sejam filhos de Deus. Então, a primeira condição, Deus ele quer me abençoar, Deus ele quer
que eu tenha o melhor sobre a face da terra, mas primeiro eu preciso crer de verdade em Jesus Cristo. Para mim se tornar pastor, o que eu faço para ser filho de Deus? Porque se você não é filho, você é criatura. Porque preste bem atenção que você vai entender o que Deus está falando. Jesus falou em Marcos capítulo número 16, o verso 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos os filhos. Gálatas capítulo 4 diz que todos são filhos de Deus. Agora Marcos capítulo 16 diz que nós somos criatura antes de conhecer a Deus. João capítulo número 3 e o verso de número 3, a Bíblia diz que um certo doutor chamado Nicodemos foi falar com Jesus, e quando Nicodemos estava falando com Jesus, ele disse: Rabi, Rabone, mestre, Senhor, sabemos que tu és vindo de Deus, que se você não fosse de Deus não fazia esses sinais miraculosos. O que eu faço para ser filho de Deus? O que eu faço para herdar o reino de Deus? O que eu faço para ir para o céu? O que eu faço para ter Deus na minha vida? Jesus disse assim: Nicodemos, uma coisa eu te digo, se não nascer de novo, não vai herdar o reino de Deus. Então o favor de Deus, a salvação, a vida eterna, para Deus tirar a maldição da sua vida, para Deus tirar a obra de feitiçaria e de macumba que está na sua vida, você precisa de Jesus Cristo, você precisa nascer de novo. Para o favor de Deus entrar na sua vida, para você ter uma mudança radical na sua vida, primeira condição, acreditar em Jesus Cristo e se tornar filho de Deus. Porque antes de você crer em Jesus, pela Bíblia Sagrada, você é criatura. O pastor Hamilton já disse aqui, Efésios capítulo 2, o verso de número 1, que outrora estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então a criatura perante Deus, ela está morta. Como alguém morto vai desfrutar do favor de Deus, da salvação, da bênção, da vitória de Deus? Aí a Bíblia diz: se crê em Jesus. Em Romanos capítulo 10, não é verdade? Verso 8 a seguir diz assim: se confessares a Jesus de todo o teu coração e credes com a tua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então nós temos que crer e confessar que Jesus é o Senhor da nossa vida para nós ser salvo. Porque Marcos capítulo 16, o verso de número 15, diz que a criatura que crê e se tornar filho de Deus vai ser salvo, vai alcançar o favor da salvação, mas a criatura que não crê não poderá ter esse favor da salvação que é Cristo Jesus. Jesus veio para todos, mas quem morrer sem Jesus, infelizmente, não vai ter esse benefício da salvação, como está escrito em Marcos capítulo 16, verso de número 15. Agora, para nós estarmos encerrando, o favor de Deus é para todos, é para todos. João capítulo de número 3, o verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a condição é você acreditar em Jesus para ter o favor da salvação. Em segundo lugar, o benefício da salvação. Em primeiro lugar, o favor da cura. Lá em Mateus capítulo 4, do verso 19 até o verso de número 23, que eu falei do favor de Deus para a salvação, que é crer em Cristo Jesus. Tem que ter Jesus para ser salvo. Se não ter Jesus, não tem como ser salvo. A senhora precisa aceitar Cristo como Salvador. Lê o Evangelho de João, capítulo número 1, verso número 12. Deus deu o poder de todos aqueles que creem em Jesus se tornarem filhos de Deus. E se você crê em Jesus, receber Jesus na sua vida, se tornar filho de Deus, Mateus capítulo 7 diz: pedir e dar-se-vos dá, bater e abrir-se-vos-á. Deus vai fazer o favor dele em prol da sua vida. Deus vai fazer um milagre na sua casa. Agora preste bem atenção para encerrar. O favor de Deus da salvação, crer em Jesus. E o favor de Deus para a minha saúde, para a cura, o milagre que eu preciso na minha vida. É para todos. É para todos. Isaías capítulo 53, a Bíblia diz que ele veio para todos. O sacrifício dele foi para todos. E no capítulo 4 de Mateus, o verso 23, 19 a 23, diz assim: e multidões iam ter com Jesus Cristo, e ele curava a todos. E a sua fama percorria todas as cidades e toda a região. Então Deus tem o poder de salvar todos, Deus tem o poder de curar todos, a bênção de Deus é para todos, mas a começar de mim, nós precisamos ter essa condição de crer. E a palavra crer na etimologia, ela significa aquele que é devoto. A palavra crer na etimologia, ela significa aquele que se submete. A palavra crer no original, ela significa aquele que é fiel,
A palavra crer no original, ela significa aquele que se entrega sem reservas. Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu quero ajudar o meu povo, mas eu não quero a metade de ninguém. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. O favor de Deus é para todos, mas para de reclamar de Deus. Deus ainda não te ajudou porque você parcialmente serve a Deus. Entrega a sua vida totalmente para Deus e as demais coisas Ele fará. Essa é a palavra e o favor de Deus para a sua vida. A bênção de Deus, a vitória, a salvação, a cura, o milagre, o favor de Deus é para todos, mas depende de você para usufruir dele. Amém? Maravilha. Falei para vocês que hoje só tem fera aqui, né? Pastor Hamilton, José Cordeiro e pastor Anderson Ramos. Alguém escreveu assim: se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus nos teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus nos teria enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus nos teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse prazer, Deus nos teria enviado um artista. Se a nossa maior necessidade fosse conduta, Deus nos teria enviado um legislador. Se a nossa maior necessidade é o perdão, então Deus nos enviou um Salvador. Maravilha? Você está aqui no nosso Papo Debate com esses abençoados homens de Deus. Gostaria de fazer uma pergunta ao pastor Hamilton, pastor José Cordeiro, pastor Anderson. Amém? Uma pessoa enviou a seguinte pergunta. Primeiro ela citou Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí a pessoa pergunta assim: a graça substitui a lei de Deus? Fiquem à vontade. Eu, antes de mais nada, não posso me deixar de parabenizá-lo também pelo projeto, pelo trabalho, e com certeza está abençoando muitas vidas, beneficiando muitas vidas. Agora, eu estava aqui refletindo, você leu aí, a pessoa, ela separou um texto de Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, que fala que a salvação vem pela graça, e isso por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Então, o primeiro ponto aqui que nós textuamos foi que para alcançar o favor de Deus é necessário que se tenha fé. Então, o texto está dizendo porque muitas pessoas não conseguem alcançar o favor de Deus. Tem que crer, tem que ter fé. Agora, tem um texto aqui em Isaías capítulo 59, versículo de número 1, que diz assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Aqui está outro ponto. Como alcançar o favor de Deus? É necessário primeiro crer, ter fé, e também é necessário estar conectado com aquele que é a fonte inesgotável de toda a alegria, de toda o favor, de toda a ajuda e de todos os benefícios oferecidos ao homem. Então, qual é o efeito que o pecado causa à humanidade? É exatamente isso. Desconectá-lo da fonte, desconectá-lo daquele que é a fonte de toda alegria e daquele que tem, ao dispor da humanidade, ao dispor de todo aquele que se aproximar dele, esse favor, essa graça imerecida.
Eu gosto muito de ler as parábolas de Jesus, porque se prestarmos atenção, todas as parábolas que Jesus contou, estava inserido em todas essas parábolas o favor de Deus. Por exemplo, o capítulo 15 de Lucas, nós temos ali as 3 parábolas que está relacionado ao mesmo tema, que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, que também pode ser chamado o filho que se perdeu. Então nós percebemos que essas 3 parábolas estão conectadas uma à outra, e aqui Jesus está trazendo uma observação, deixando uma observação do que se perdeu, daquilo que se perdeu na vida do ser humano. E nós sabemos que essas parábolas aí, Jesus está falando sobre o Pai, o Filho, Deus, o homem. O que se perde aqui representa o homem quando se perde. E é interessante que na parábola do filho pródigo, inclusive Deus me deu a graça, Deus me favoreceu, me fez o favor, me ajudou a escrever um livro agora recentemente, que são extraídos da parábola do filho pródigo, o livro por tema As Lições da Parábola do Filho Pródigo. E aqui, nesse livro, eu fiz ali umas pontuações e trouxe de forma escrita 8 lições extraídas dessa parábola do filho pródigo. E uma dessas lições está na forma a qual me expresso ali, está exatamente no que eu estava falando. Às vezes Deus diz não para nos favorecer. Por exemplo, o filho pediu ao pai tudo que era do direito dele, que era herança, a sua parte da herança. Apesar de a lei dizer que após a morte do pai, a herança seria repartida aos filhos. Nós sabemos disso. Porém, ele desonra o pai, pedindo a herança, a parte dele ainda em vida. Pedir herança em vida, na cultura hebraica, era uma desonra ao pai. E a lei dizia que o filho que honra o pai, ele prolongará os seus dias sobre a face da terra. Porque havia uma lei que dava a autorização de a morte de apedrejamento ao filho. Só que o pai, ele deixa o filho seguir o seu caminho. O filho pega tudo que é seu, vai para uma terra muito distante. E o texto relata, na parábola de Cristo, nessa história do filho perdido, do filho pródigo, que houve uma fome sobre aquela terra, uma fome muito grande. O filho começou a padecer muita necessidade, procurou um cidadão daquela cidade onde ele estava, em busca de um emprego para ter uma renda para sobreviver, e esse homem colocou ele para ser apacentador de porcos. Enfim, para resumir, então nós percebemos que Deus, aqui, Jesus, através dessa parábola, ele vem aqui manifestar o favor de Deus de uma forma inesperada, porque Deus permite uma fome. Essa fome que houve sobre a terra, aqui nós podemos perceber que Deus está controlando as circunstâncias da vida daquele jovem, daquele filho perdido. Talvez se aquela fome não viesse sobre aquela terra, não haveria um despertamento. Alguém disse assim que 3 coisas aproximam o homem de Deus: orar, a Bíblia e a dor. Então Deus usa, através deste meio, desse recurso, de permitir que o sofrimento e a dor sobreviesse sobre a vida daquele jovem, para que ele refletisse para onde ele estava indo, o que ele estava fazendo da vida dele. É quando ele lembra que na casa do pai ele tinha tudo. Ele mesmo diz: quantos jornaleiros empregados da casa do meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome. Então nós percebemos que a fome ali é um meio a qual Deus usou, permitiu a dor e sofrimento para trazer de volta aquilo que era dele. Então, o que separou esse jovem foi a sua rebeldia. Distanciou da casa do pai. E muitos, eles não entendem que quando eles erram, quando nós erramos, vamos nos colocar na condição de pecadores, porque todos pecamos.
quando nós pecamos, nós desconectamos, pastor Hamilton, nós desconectamos daquele que é a fonte de toda alegria. A resposta aí, porque pergunto, por que alguns não alcançam? Também está no fato da rebeldia, do desconectar, se afastar de Deus, pecar, permitir que o pecado faça parte da sua vida diária, e isso faz com que nós nos afastamos, distanciamos daquele que ele é o favor, ele tem ao nosso dispor toda ajuda, todo o favor, toda a graça. Amém. Eu posso falar, deixar você por último, meu? Pode ser, tranquilo. Aí você fecha com chave de ouro, né? Quem sou eu? Calma, tranquilo, ele é diplomático, a Hamilton é diplomático. Fiquem à vontade. Tranquilo. E repete a pergunta para nós, Augusto, para parafrasearmos. A graça substitui a lei de Deus? Então nós tivemos a primeira pergunta. Você lembra qual foi a primeira pergunta? O que é o favor de Deus, né? Depois, Augusto, nós tivemos a segunda pergunta, que se o favor de Deus era para todos. E agora nós temos a terceira pergunta, qual é a diferença praticamente entre a graça e a lei, ou a lei e a graça? Então, o que nós temos que observar é tudo corre e gira mediante a fé. Tudo corre e gira mediante a fé. Por exemplo, as pessoas que serviam a lei tinham que ter fé também, porque foi dito aqui, a chave de todas as coisas é a fé. Hebreus, lá capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aquele que busca Deus creia que Ele exista e é galardoador, quer dizer, Ele recompensa as pessoas que buscam Ele, seja na lei ou seja na graça. As pessoas, mediante a fé, iam buscar bênçãos, dádivas, conhecimento, proteção, salvação e Deus. Porém, são dois períodos totalmente diferentes. É o que eu expliquei. São o Kairos e o Cronos de Deus. É o tempo de Deus e o tempo do Senhor para com a humanidade, dentro das suas dispensações. Então, quando se fala de lei, é uma época. Quando se fala da graça, é outra época. Então, nós não podemos misturar as coisas que eu falei. Nós precisamos falar com confiança. Falar daquilo que nós sabemos. Por exemplo, os apóstolos, eles defenderam Jesus com unhas e dentes. Você vê que eles eram testemunhas. Você pega o Evangelho, a Epístola de João, capítulo 1, verso 3, eles começam trazendo evidências das coisas que aconteceram na época de Jesus. Diz assim, ó, o que os nossos olhos viram. Gente, vocês podem acreditar, nós vimos, ele existiu, Jesus, nós conhecemos Jesus. O que as nossas mãos tocaram, ele era de verdade, nós tocamos nele. Isso, nós anunciamos o Filho de Deus. Então eles falavam com confiança. O apóstolo Paulo diz que ele pedia oração à igreja que estava em Éfeso, lá no capítulo de número 6, quando começa a falar sobre as armaduras, sobre o revestimento, como os soldados de Deus têm que ir para a batalha. Ele fala lá no verso de número 19, no capítulo de número 6, ele pega e fala assim, irmãos, oreis por mim, para que quando seja me dada a palavra, eu possa com confiança fazer conhecido os mistérios de Deus, de forma notória. Agora você presta bem, um camarada que era como o apóstolo Paulo, que era judeu rabino, praticamente essênico, era aquele que era criado dentro da nação de Israel pelos mestres, pelos maiores líderes que existiam na época, conhecedor de toda a lei da sua época, conhecedor de toda a literatura da sua época. E Paulo foi criado como cidadão romano, e ele na cidade onde Paulo foi criado, que ele morava, que se eu não me engano era Troa, se eu não me engano, é onde existiam as maiores faculdades, existiam as maiores bibliotecas da época. Ele conhecia toda a cultura da sua época, toda a filosofia da sua época, ele conhecia toda a lei da sua época, e ele dizia assim, orem por mim para que quando eu for falado, fale com confiança, fale sabendo daquilo que está falando. E Paulo, se você ler lá em Gálatas capítulo número 12, a pessoa fala assim, nossa, como que Paulo viajou o mundo inteiro pregando o evangelho, e a Bíblia diz que em 2 anos ele ganhou o mundo para Deus, persuadindo as pessoas, porque ele falava com confiança. E a Bíblia diz que
Paulo, ele ficou depois de 4 anos que ele ficou em Jerusalém, ele ficou 14 anos na Galácia, estudando, pesquisando, analisando a palavra de Deus para ensinar as pessoas categoricamente, de forma notória, os mistérios de Deus. O que é mistério? Coisas que algumas pessoas não conseguem ver, coisa que algumas pessoas não conseguem entender, porque a Bíblia, meu senhor, a Bíblia, minha senhora, ela não é complicada, mas para compreender as coisas de Deus precisa ter o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz lá o quê? Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz o quê? O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então o que eu quero que você entenda, que essa dispensação, esses tempos de Deus, esquece o seu conhecimento literário e pensa na época e no tempo de Deus, em que Deus está realizando os seus propósitos sobre a face da terra. Favor de Deus, a graça, e a lei de Deus, as obras. Então, épocas diferentes, que eu falei, existem 7 dispensações. Qual é a primeira dispensação? Nós sabemos qual foi o favor de Deus na primeira dispensação? O homem viver no jardim de Éden, que era a dispensação da inocência. Qual foi a segunda dispensação? A dispensação da consciência, que o homem passou a ter conhecimento, a ter ciência, saber o que era errado, o que era pecado e tantas outras coisas, começou a se desenvolver de forma que desagradou a Deus, da forma de consciência. E de quem nós lembramos na época da consciência? Caim e Abel. Qual que foi o favor de Deus na época da dispensação de Deus sobre a consciência? A Bíblia diz que o que aconteceu entre Caim e Abel? A Bíblia diz que Caim matou Abel. Mas o que Deus falou com Caim? Falou assim: Caim deve dominar sobre o seu mal. O ser humano, ele tem o livre-arbítrio de seguir a sua vida, e Deus respeita. Mas dentro da índole que Deus criou o ser humano, ele tem o juízo. E Deus falou assim: Caim deve dominar sobre o seu mal. Que muitas vezes o ser humano se perde. Caim se perdeu não foi porque Deus quis. O culpado foi Deus, porque Deus não aceitou a oferta dele na época da consciência. Não, o homem já sabia o que era certo, o que era errado. Ele fez a coisa errada porque ele quis. O favor de Deus estava ali para ajudar ele, mas ele fez a coisa errada e recebeu a maldição, ele recebeu o erro na vida dele porque ele quis. Então essa foi a época da consciência. O ser humano sabia o que era certo e o que era errado. Mas o que aconteceu? Depois veio a dispensação do governo humano. Qual foi a dispensação do governo humano? Nimrod. Construíram a Torre de Babel. Os seres humanos estavam desagradando a Deus, querendo fazer com que Deus muitas vezes não trouxesse a sua vontade sobre eles, criando aquela grande torre. O que Deus fez? A dispensação. Criou os povos, criou as nações, as dispensações, enviou as pessoas para todos os continentes. Depois veio a dispensação patriarcal, surgiram os patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac. Qual era o propósito de Deus? Trazer o ser humano de novo para si, criando uma nova nação, que era a nação de Israel. Então esse era o propósito de Deus na época patriarcal. Mas depois da quarta dispensação, depois do quarto propósito de Deus sobre a face da terra, veio a lei. Você entendeu? Então a lei foi um período que Deus tinha um propósito para que aquele povo conhecesse a Deus e observasse a sua lei e tivessem condutas diferentes, porque eles eram o povo de Deus, para que através daquele povo e através da lei nascesse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Bíblia diz que ele nasceu sobre a lei. Porém foi um propósito, foi um tempo, que durou quase 2000 anos. E hoje, qual é o tempo que nós estamos? Qual é a época que nós estamos? Então nós não temos que confundir. O tempo da lei já passou. Agora nós estamos vivendo na época, na dispensação da graça. É para todo mundo. Na época da lei, o favor não era para todo mundo, era só para Israel. Mas agora não, na época da graça. Não se mistura lei e graça. Lei foi um período. Graça é esse período em que a humanidade tem a oportunidade, o favor de conhecer a Deus. Então, repetindo a pergunta, a lei e a graça. Faz para a nossa pergunta novamente. A graça substitui a lei de Deus? A graça, ela não substitui a lei de Deus. A graça completa a lei de Deus. Porque a lei de Deus sem a graça é incompleta. E a graça sem a lei de Deus é incompleta. Porque a lei de Deus
trouxe Cristo Jesus sobre a face da terra, e a graça completa a lei de Deus, trazendo o favor de Deus a toda a humanidade. Então a lei e a graça se completa e não se substitui. Amém? Maravilha. Pastor Hamilton? Maravilha. Eu gostaria de fazer menção do texto bíblico aqui, no Evangelho de João capítulo 8, que diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tal mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Onde estão seus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O que o pastor Anderson falou aqui foi perfeito, né? Então, a resposta na grande realidade é que a graça sem a lei fica complicada de existir. E vice-versa, né? E vice-versa. Só que aqui, nesse ponto, a lei deixou de ser cumprida? A resposta é que não. A lei não deixou de ser cumprida. Jesus também não falou: não vamos cumprir a lei. Não tem problema. Vamos cumprir a lei? Vamos. Mas se você não tiver pecado, então você pode atirar a primeira pedra. Então eles entenderam que agora a lei existia, mas a graça, ela se sobrepõe à lei. A graça agora, ela é maior do que a lei. Você está entendendo? E é isso que aquele povo precisava aprender. Eles conheciam muito da lei, mas eles não conheciam nada sobre a graça. Então agora Jesus vem para ensinar o que de fato é graça. Tá? Então, a graça, ela é mais do que essencial e muito mais importante do que a lei, na minha opinião. Na nossa dispensação é isso mesmo. É isso aí. Hoje, o que funciona é a graça. É a graça. Não tem como. Exatamente. Né? Tanto é que está escrito, né, no livro de Gálatas, capítulo 2 também, que se as obras hoje, que no Antigo Testamento era pelas obras. Por quê? Porque a lei se baseava nas obras, em sacrifícios de cordeiro, de linho. O ser humano tinha que ir até o tabernáculo para oferecer aquele sacrifício a Deus. Se ele não oferecesse, não tinha expiação do pecado dele. Então era baseado em obra. Ele tinha que guardar o sábado, né? Então era através da salvação na lei, era através das obras. Mas agora, mediante nosso Senhor Salvador Cristo, qual é a diferença entre a lei e a graça? A lei muitas vezes condenava o melhor homem. A graça é o que ele falou: salva o pior. Salva o pior. A lei era baseada em obras, não, a graça é baseada na fé. A lei não podia aperfeiçoar ninguém. Jesus Cristo, pela sua graça, aperfeiçoou, mas viu pecador. A lei, muitas vezes, não trazia o reconhecimento social diante das pessoas por aqueles que muitas vezes eram uma minoria ou muitas vezes eram desprezados. A graça não despreza ninguém, a graça de Deus é para todos. Então essa é a diferença entre a lei e a graça, né? Que a graça, a Bíblia diz lá em Romanos, na verdade, capítulo de número 5, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, chega de nós ficarmos olhando para as pessoas, muitas vezes com vista grossa, porque aquela pessoa que nós desprezamos, aquela pessoa que a sociedade não dá nada, que a graça de Deus vai buscar, vai trazer para a igreja, vai fazer um homem e uma mulher de Deus digna de ter uma vida e ser visto pela sociedade como uma pessoa de bem, que tem qualidade de vida na presença de Deus. Maravilha. Estamos chegando já aos momentos finais do Papo Debate. Mais umas 3 horas a gente termina aí, tá bom? Maravilha, tá uma maravilha.
Tenho apenas mais 2 perguntas, tá? Os momentos finais. Uma pessoa, ela pediu para que vocês definem um pouco mais. Já falamos sobre favor, sobre graça, sobre lei. E a pessoa, ela pergunta assim: graça, misericórdia, favor, é a mesma coisa? Fiquem à vontade. Falando sobre lei e graça, só para concluir, a graça, ela está de mãos dadas com a lei de mãos dadas com a graça. Nós vemos na dispensação da lei a graça dentro da lei, e na dispensação da graça a lei dentro da graça. O pastor Hamilton leu esse texto aí da mulher que foi pegar adultério, a qual ele leu aí, e Jesus ali não descumpriu a lei, como o pastor Hamilton fez uma ótima observação e uma ótima colocação. Jesus cumpre a lei, porém Jesus ali ele traz a graça, e a graça ali está de mãos dadas com a lei. Como, por exemplo, o pastor Anderson mencionou que na dispensação da lei, a lei era para o povo de Israel. Porém, nós vemos a graça dentro da lei quando gentil, homens, mulheres, gentílica, a palavra gentil é aquele que não é israelita, não faz parte da comunidade judaica. E nós vemos que na época da lei, a graça ali se manifestando e salvando aqueles que não era Israel, que não era judeu, o povo escolhido, como está em Hebreus ali, pela fé Raabe alcançou a salvação. Através da fé, ela alcançou a salvação. Raabe, que era do povo dos cananeus, um povo que era inimigo de Deus, que infringia as leis de Deus, enfim. E graça, lei, misericórdia são a mesma coisa? Essa foi a pergunta, né? A lei... Perdão. Favor, graça e misericórdia. Favor, graça e misericórdia. Misericórdia significa não receber aquilo que merecemos. E graça significa receber o que não merecemos. Então há uma inversão. Enquanto a misericórdia significa não receber aquilo que merecemos, a graça significa receber aquilo que não merecemos. O que não merecemos? Nós não merecemos o céu. Mas a graça de Deus nos dá condições de herdarmos o céu. O que merecemos? Merecemos a condenação pelos nossos delitos e pecados, mas a misericórdia nos priva desta condenação. Há um texto bíblico que Jesus, após vocacionar Mateus, que era cobrador de imposto, Mateus faz um banquete em sua casa, e Mateus convida os seus amigos cobradores de imposto, pecadores, porque para os judeus um cobrador de imposto ele era tão pecador quanto as prostitutas, ladrões, assassinos. Ele era comparado a esses mesmos níveis de pecado. E Jesus está sentado com esses pecadores, com esses cobradores de imposto, que é a escória da humanidade. Está na casa de Mateus, assentado na mesa com os pecadores. E é muito interessante e é importante aqui nós ressaltarmos que havia uma crença entre os judeus que aquele que se assentava junto com os pecadores, ele era um blasfemador de Deus, um escarnecedor de Deus. Por isso que no Salmo de número 1, o salmista relata: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque para eles todo aquele que se assentava com um pecador, que parava para cumprimentar um pecador, ou tinha algum tipo de relacionamento com um pecador, para o judeu, esse tal homem, ele se tornava também um escarnecedor de Deus. Tem um salmo que o salmista diz: eu odeio todos aqueles que são ímpios
e que te afrontam e que são escarnecedores, Senhor. Não agrada ao Senhor por isso. Então esta era a crença deles. É por isso que eles se escandalizam com Jesus. Como um homem que se diz ser o Filho de Deus, o enviado, o Messias para salvar as nações, ele se desqualifica a tal ponto de se assentar com esses escarnecedores. Então eles tinham uma visão de que Jesus também blasfemava contra Deus, escarnecia Deus e afrontava Deus com esse tipo de atitude. É quando Jesus, ele, como Deus conhecendo os pensamentos deles, Jesus então diz: por que arrazoais ou pensais em vosso pensamento? Por que ele se assenta para comer com os pecadores? Aí Jesus disse: olha, vocês deveriam saber que misericórdia quero e não sacrifício. Porque eles estavam acostumados a alcançar o favor de Deus através de sacrifício e não exerciam a misericórdia. E Jesus vem mostrar que a lei também não é só sacrifício, também é misericórdia, e que a graça significa misericórdia também. Então, respondendo a pergunta aí, favor, graça, misericórdia são a mesma coisa? Em partes o significado é diferente, mas traz os mesmos benefícios, tanto graça quanto o favor de Deus, quanto a misericórdia de Deus. Espero ter esclarecido um pouco, né, a pergunta desse telespectador. Maravilha, pastores. É muito interessante essa pergunta. E eu gostaria de mencionar essa própria situação aqui da mulher adúltera, né? Porque imaginem vocês o coração dessa mulher como é que está agora. Ela está prestes a morrer. Porque ela sabe que na sua cultura, diante daquilo que ela cometeu, ela vai ser apedrejada. Ela está pronta para morrer. E aí, quando Jesus se encontra com ela e com essas pessoas, ninguém sabe o que ele escreveu com o dedo na terra. Existem muitas conjecturas com relação a isso. Mas uma coisa a gente pode de forma simplista resumir. Ele conhecia o coração deles e conhecia o coração dela. Ele sabia que no coração deles existia uma situação e no coração dela era uma outra situação. E a situação dela é uma situação extremamente grave. Só que Jesus é tão misericordioso que ele viu o coração de ambos, teve misericórdia de ambos. Por quê? Porque Jesus, ele veio para se entregar por todos nós, né? Para assumir a culpa por todos nós, para sentir a culpa de todos nós. Então eu acredito que a misericórdia é o poder olhar para o meu semelhante, sentir o que ele está sentindo, viver aquilo que ele está vivendo em sua intensidade, né? E ter a capacidade de ter o olhar de Cristo. Porque quando Cristo olhou para aquela mulher, ele viu o que ela estava vivendo, sentiu o que ela estava sentindo, e mesmo assim, sendo duas situações completamente diferentes, que era a questão dela estar prestes a morrer, ele teve misericórdia dela nessa situação e ainda perdoou seus pecados, né? E outra coisa, mostrou para os demais que eles também estavam na mesma condição do que ela, por mais que ela foi pega no ato de adultério. Então a misericórdia é que Jesus, ele se colocou no lugar daquela mulher e teve a capacidade de perdoá-la, mesmo diante de toda aquela situação. Então o que Jesus fez aqui? Ele sentiu a dor dela, ele sentiu a angústia dela, ele sentiu que para ela era o fim, ele tomou aquilo para ele. E mesmo assim ele foi e perdoou tanto eles quanto elas. Então eu acredito que a misericórdia é você poder ter o olhar de Jesus, se colocar no lugar do outro, sofrer o que o outro está sofrendo, né? Jesus, quando ele olha para nós, ele vê que somos falhos, que somos pecadores, que não merecemos essa graça, esse grande favor imerecido. Ninguém merece isso. Mas mesmo assim, ele se colocou no nosso lugar e entregou a sua vida por nós. Então a misericórdia é isso, né? É olhar para o meu irmão, para o meu semelhante, sofrer com o sofrimento dele, sofrer com a dor dele, sofrer com a angústia dele.
E que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e que não haja na nossa vida incredulidade. Porque, infelizmente, nos tempos atuais, isso aconteceu desde toda a humanidade, é que às vezes a gente olha para o semelhante e não tá nem aí com ele. A gente não se preocupa mais com as pessoas, a gente não se preocupa mais com a dor, com o sofrimento, com a angústia, com a fome. Né? A gente passa pela pessoa que mora na rua e a gente passa de lado. Né? Nós estamos dentro das igrejas, a gente canta, a gente louva, a gente prega, a gente faz tudo na igreja. Só que quando a gente passa do lado do mendigo, a gente passa de lado. Entendeu? Então que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos olhar com misericórdia para o nosso semelhante também. Então eu acredito que a misericórdia é isso, se colocar no lugar do outro e sofrer a dor do outro. Aí pegando a carona, vamos lá. Não sentir a dor do próximo, não sentir o sofrimento do próximo, é misericórdia definido, é sentir a dor do próximo. Exato. Junto, sentir com ele, junto com ele, Sentir o sofrimento com que ele ele está passando. Aí, como o pastor Hamilton mencionou, estamos na igreja pregando, louvando, e muitas das vezes passamos pelo Exatamente. que está sofrendo e passamos de largo, aí nos lembra a parábola do bom samaritano. Exato. Sacerdote, levita. Exatamente. E aqui Jesus, ele teve misericórdia, porque ele viu o sofrimento, e teve também a clemência, no sentido de perdoar. Uhum. Ele teve misericórdia e ainda perdoou por todo aquele pecado. Tá? E aí, quem que fez isso tudo? Quem que teve misericórdia e perdoou? A graça. Muito bom. Quem teve misericórdia e perdoou foi a graça. São palavras completamente distintas, mas elas se atrelam quando a gente olha para a situação nesse sentido. Então é mais ou menos isso. Amém. Maravilha. Pastor Anderson. Vou pegar uma carona agora no que vocês falaram e vamos concluir, né? Quero parabenizar meus colegas, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, né? Que tem de forma categórica explanado a palavra do Senhor e trazido o sentido de forma coerente, né? Sobre a diferença, né? Que a pergunta foi: o que é favor, o que é graça, o que é misericórdia? As três são a mesma coisa. Não sei o nome da irmã que perguntou, não sei se está aí também, né? Mas quero trazer para você o conhecimento dentro dessa diferença, dentro do que os meus amigos também já falaram, meus irmãos, né? Ministros do Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é muito importante nós sabermos e entendermos, porque o conhecimento é o que nos mantém de pé, né? E existe um provérbio que diz que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento, né? A sabedoria, o conhecimento na vida do ser humano é muito importante, né? Então, uma das perguntas que o Augusto fez no começo é: o que é o favor de Deus? A segunda pergunta: o favor de Deus é para todos? A terceira pergunta: qual a diferença entre o favor, né, entre a lei e a graça e o favor? Um dos favores. E agora, são a mesma coisa favor, graça e lei? E misericórdia. E a misericórdia, que na lei tinha misericórdia também. O que nós precisamos entender? Favor, de forma literária, né, expoente, dentro do que nós falamos e dentro do assunto que já foi debatido, o que eu trago é o seguinte: é o favor do benefício daquela pessoa que foi injustiçada, daquela pessoa que foi esquecida. Como José disse, o favor é a manifestação de Deus na lei também. Você vê o favor de Deus sobre a vida de Mefibosete. Mefibosete foi desprezado, esquecido. Então, na lei, qual era o favor de Deus? Qual era a graça de Deus na lei? A graça de Deus, ela veio para o favor de Deus, ela veio para os desprezados, os incapazes e os imperfeitos. Você pode ver que todo momento que Deus ajudou alguém, foi alguém que estava esquecido, foi alguém que estava jogado de lado, foi alguém que estava numa situação que necessitava de ajuda, do favor de Deus. Você vê a vida de Mefibosete, que era filho que era neto de Saul, né? Que era neto de Saul e havia se esquecido em Lodebar. Qual foi o favor de Deus? Foi buscar ele. Ele estava em uma vida em situação imperfeita, né? Desprezada.
Então, na lei, a favor de Deus se manifestava para aqueles que eram desprezados. Mas nós vemos o favor de Deus, esse benefício, o favor de Deus na vida de José. Como eu já disse, quando ele foi injustiçado, então o favor de Deus, ele se manifesta sobre a vida das pessoas quando elas são injustiçadas. É o que eu disse, continuamos como José, fazer as coisas com excelência. Continuamos a fazer as coisas da melhor maneira, onde Deus te colocou, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério, no seu casamento. Não importa a circunstância, continue fazendo com excelência, que na hora certa o favor de Deus, o benefício de Deus, a bondade de Deus vai te pôr num patamar mais alto. Então, esse é o favor, um benefício. A bondade de Deus em ajudar o ser humano, em que ainda que as pessoas ajam com injustiça, a justiça de Deus vai fazer com que aquele que era cauda se torne cabeça. Aquele que era derrotado se torne um vencedor. Exemplo, a vida de José. A graça, eu estava lendo aqui Romanos capítulo de número 5, onde o apóstolo Paulo ele diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, quem foi esse homem? Adão, muitos foram feitos pecadores. A palavra pecado no grego ela significa amártio. O que é amártio? É errar o alvo. O que acontece? Por causa do pecado que generalizou, todos nós erramos a direção da nossa vida. Todos nós saímos do caminho. E por nós termos saído do caminho, nós estávamos em desobediência à palavra de Deus. Mas aí ele continua assim que, como pela desobediência todos os seres humanos erraram o caminho, pela obediência de um homem, que quem foi esse homem? Jesus Cristo de Nazaré. Pela obediência de um homem, muitos foram feitos justos. Se através do pecado nós erramos o caminho, Jesus ele veio lá no Evangelho de João e disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Voltem para Deus. Conheceremos a Deus, vamos servir a Deus de verdade novamente quando nós voltarmos para o alvo. Quando nós sairmos do pecado, deixarmos a nossa vontade de lado e seguirmos a vontade de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a graça. Nós não queremos viver segundo os nossos delitos. Nós não queremos viver segundo os nossos prazeres. Isso é a graça, nós não queremos viver segundo o nosso bel prazer, as vontades carnais no pecado. Mas a graça é nós vivermos a vontade de Deus em Cristo Jesus, para nós podermos sermos salvos e não sermos condenados. Então o apóstolo Paulo ele continua dizendo assim: porque veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus, ela alcança a sua vida de uma forma que você não pode imaginar. A graça de Deus está acima de todas as coisas. Podem muitas pessoas, podem os inquisidores, podem os acusadores, pode no ostracismo da sociedade as pessoas estarem te acusando de qualquer erro, tudo que você fez. Mas Jesus está acima de todo tipo de pecado. E isso é a graça de Deus. A graça de Deus vai entrar em presídios. A graça de Deus vai entrar em favelas. A graça de Deus vai alcançar o mais. E o que é favor? Favor é benefício, é bondade de Deus para aqueles que foram injustiçados. O que é a graça de Deus? A Bíblia diz lá em Salmos de número 89 que Ele é o Senhor da graça e da glória. A glória é o túmulo vazio, é Cristo ressuscitado. Mas a graça é a cruz preenchida. É Jesus Cristo, a salvação para a sua alma e para a sua vida. Isso é a graça. A graça é abundante em Cristo Jesus para salvar a humanidade. Então, favor, graça e o que é a misericórdia? Foi bem explanado pelos nossos colegas e companheiros e amigos, pastor Hamilton, pastor Josiel. Misericórdia, nós falamos que a graça é o que nós não merecemos, que é o que eu li aqui, que nós somos pecadores, nós não merecíamos ser salvos, mas a graça, através de Cristo Jesus, nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos ser salvos. E a misericórdia foi bem explanada pelo Hamilton, pelos irmãos. A palavra misericórdia também significa piedade, compaixão, compassivo.
E o que isso traz conhecimento? A palavra compaixão, se nós vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a Bíblia diz que Jesus olhava e tinha piedade de toda a multidão. Olhando as multidões, tinha misericórdia delas. Olhando a multidão, tinha compaixão delas e curava todos. E socorria a todos. Agora você vê o que é a compaixão, o que é a misericórdia de Deus. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 12, o verso número 29 a seguir, ela diz assim: o meu justo, o meu servo, não andará pelas praças, por isso que o Hamilton citou várias vezes a mulher adulta, não andará pelas praças apontando, não andará pelas praças acusando, não andará pelas praças, antes pelo contrário, ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Então a misericórdia de Deus é isso, é pegar aquilo que está estragado e restaurar. A misericórdia de Deus é isso. Deus está preocupado com aquela pessoa que está em uma situação em que muitas vezes nós olhamos e achamos que não tem saída, como a mulher adulta que já estava sendo condenada, como o filho pródigo que talvez alguém olhasse e falasse: não, ele foi gastar o seu dinheiro com as suas meretrizes, mas a Bíblia diz que o pai estava com os braços abertos, simboliza a misericórdia de Deus. A compaixão de Deus. A palavra compaixão significa preocupação com sentimento alheio. Deus está preocupado com o que você está vivendo. Basta você tomar uma decisão na sua vida como filho pródigo: eu não posso continuar nessa vida desgraçada, eu não posso continuar nessa vida miserável, eu vou voltar para Deus. E a misericórdia de Deus, o Pai está preocupado com você e está com os braços abertos esperando. Então a palavra misericórdia significa que Deus está preocupado com a situação da humanidade e que a misericórdia de Deus é que muda muitas situações da nossa vida. É como ele disse, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus fez com que aquela mulher que ia ser condenada não fosse condenada, fosse salva. Fosse com que a Bíblia fala claramente que Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. As pessoas apedrejavam aquele homem, as pessoas olhavam para aquele homem com vista grossa, mas Deus falou o que para Zaqueu? Zaqueu, desce-me, hoje convém pousar em sua casa. E Mateus capítulo de número 9, a Bíblia diz que olhando as multidões, ele tinha compaixão. A Bíblia fala claramente no Salmo de número 145, que o Senhor é clemente e piedoso e ele é compassivo e misericordioso e tardio em se irar. Então a misericórdia de Deus está estendida para a sua vida. Não importa o momento, não importa o que você viveu, qual é a situação, mas a compaixão de Deus está estendida sobre a sua vida. Volta para Deus, não importa o que aconteceu lá no passado, Deus tem o perdão para a sua vida. Volta para Deus, não importa o que seus parentes e sociedade estão dizendo, a misericórdia de Deus vai te livrar de todo mal. A misericórdia de Deus, pessoas dizem que não tinham mais jeito para a sua vida, mas a misericórdia de Deus está dizendo, vem, que ainda há solução, amém? Então, favor, graça, misericórdia, favor, benefício, graça a Jesus Cristo, misericórdia, a preocupação de Deus, o amor de Deus para com a nossa vida. Olha, esse é o seu Papo Debate. Já gostaria de agradecer pela participação o pastor Hamilton, que Deus lhe abençoe. Pastor Anderson também, muito obrigado. Pastor Josiel, que Deus abençoe nessa nova caminhada com o ministério. Amém. Amém. E gostaria de ouvir as considerações finais dos senhores, tá bom? E nessas considerações final, já deixa como resposta para quem está nos assistindo, como então encontrar o favor diante de Deus. Amém? Amém. Augusto, eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo convite. Pastor, me perdoa, já aproveita também, passa os dias de culto, convida, tá bom? Ok. Augusto, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, uma honra, um prazer estar com você, aqui com os meus colegas, para falar a respeito da Palavra de Deus, onde a gente fala, a gente ouve e a gente aprende e somos edificados, né? Nós somos ali da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, congregamos ali na sede com o nosso pastor Ismael, nosso pastor presidente, e os dias de culto lá são as terças e domingos, tá? E você fica convidado. Terça-feira o culto é 19h30 e aos domingos o culto é 19 horas. E temos também pela parte da manhã a escola bíblica dominical a partir das 8h30. Tá uma bênção a escola bíblica, né? Inclusive nesse período nós estamos estudando a respeito do profeta Ezequiel, né? O nosso endereço fica ali na Praça Dr. Joaquim Nabuco, de frente ao ginásio de esporte. Ok? Vocês todos estão convidados.
E você que ouviu essa palavra, essa mensagem, a minha sugestão é que nós possamos todos refletir em nossa condição espiritual, principalmente, né? E saber que existe um Deus que está pronto e disposto a nos favorecer em todos os sentidos e em todas as áreas de nossas vidas. O nosso Deus está à disposição. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Maravilha. Pastores? Mais uma vez, né? Agradecer, né? Tá cumprimentando, né? O Augusto que nos convidou para estarmos aqui fazendo esse debate, né? Esse debate que é muito importante. Também desde já, Augusto, parabenizar você por esse trabalho, que o Senhor possa te honrar cada dia mais, que isso é um propósito de Deus, né? Você possa continuar com esse propósito, que você vai ver que muitas vidas, muitos lares, muitas famílias vão ser alcançados, não só na nossa cidade, como na região, até em outros lugares muito distantes. Muitas vidas vão ser alcançadas pela palavra, pelos debates, né? Pelo conhecimento que aqui é trazido. Deus também abençoe meu amigo pastor Hamilton, Deus abençoe meu amigo pastor Zé, né? Já foi feito o convite aqui, né? Que você procure, eu não quero citar denominações, mas você procure a igreja mais perto da sua casa, né? Para ali conhecer a palavra de Deus, que eu disse, é o conhecimento de Deus que vai trazer esse favor para a sua vida, de maneira que você possa ser beneficiado. Eu posso estar falando sobre o meu ministério, né? A gente atua na área de pregador, né? A gente somos pregadores do Evangelho. Estou à disposição dos pastores, as pessoas que estiverem ouvindo, né? Eu vou deixar o meu contato, que é o meu celular, 16 994 34 0769. A gente tem um ministério de avivamento, unção e de curas e de milagres também. Então, se tiver uma campanha, se tiver um congresso na universidade, também tem experiência no trabalho missionário, no campo missionário. Estive fazendo treinamento missionário no Nordeste do Brasil, fiquei quase um ano no Piauí, no Ceará, conheci vários estados. Então, a gente prega em trabalhos missionários, trabalhos de avivamentos, a gente prega em trabalhos de curas, de libertações, em campanhas. Pode nos convidar, que nós estamos à disposição e de estar lá na sua igreja, no seu trabalho, ministrando a palavra de Deus. E também, quando formos lá, o importante não é só convidar o pregador, mas convide os enfermos, convide o desempregado, convide as pessoas que estiverem em depressão, que eu sei que o favor de Deus e a pregação da palavra de Deus vai ajudar essa pessoa. Deus abençoe todos vocês e um forte abraço em Cristo Jesus. E mais uma vez, obrigado. Pastor José? Eu quero agradecer o convite, Mauro Augusto, muito obrigado por essa oportunidade. É um privilégio estar aqui com os meus amigos, pastor Anderson, com certeza acrescentou muito no conhecimento para todos nós da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui também, primeiramente eu quero esclarecer, o pastor antes falou, Igreja da Graça. Pode ser que alguém vai confundir como um pastor da Igreja da Graça. É a Assembleia de Deus, Templo da Graça. Eu sou o fundador desse ministério, que tem aí, vai fazer agora 30 dias, um mês, no dia 5 de abril. E eu quero deixar o convite para você que quiser nos visitar ali. O endereço é Rua Domingos Celaro, número 391, no bairro Jardim Santo Antônio, aqui mesmo, na cidade de Jaboticabal. Deus abençoe, muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Pai do Senhor Jesus.